Muito bem, gente. E por fim, reunindo esses tópicos do pensamento diagnóstico, falar não de acurácia das informações, mas do pensamento como um todo. O que significa um diagnóstico de que o indivíduo é doente? Significa a rejeição de uma hipótese nula de normalidade. Então, mais uma vez, eu estou importando o rigor da estrutura de pensamento científico para o pensamento diagnóstico, pois o pensamento científico tem a intenção de diagnóstico da realidade do universo e o pensamento diagnóstico clínico é uma intenção de diagnosticar algo a respeito de uma pessoa, de um indivíduo. E o rigor e o respeito ao indivíduo deve ser o mesmo rigor e respeito ao universo. E o respeito ao indivíduo, a sua variabilidade e as suas características, está em considerarmos a primeira hipótese, a hipótese inicial ou a hipótese nula, a sua normalidade. E quando é que a gente rejeita a hipótese nula em ciência? Quando o nosso achado ou a nossa observação é muito extrema em relação ao que foi definido como hipótese nula. Então, a hipótese nula é o mais comum, seria os achados mais comuns, seriam onde estariam a maioria das observações na premissa de que essa hipótese é verdadeira. A gente aceita que observações estejam um pouco ou algo diferentes da hipótese nula, mesmo a hipótese nula sendo verdadeira, mas uma observação bem feita e que esteja muito extrema em relação ao valor da hipótese nula, essa sim rejeita a hipótese nula. Esse extremo é um valor que tem menos de 5% de probabilidade dele aparecer se a hipótese nula for verdadeira. Em raciocínio clínico, a mesma coisa. Eu sei que as pessoas são diferentes, existe uma variabilidade, ok? Então, pessoas podem ser diferentes da média sem ser anormal. Eu vou rejeitar a hipótese nula de normalidade se essa pessoa estiver extremamente diferente da média. E para fazer uma analogia probabilística, se a probabilidade de uma pessoa normal aparecer com aquela característica for menor do que 5%, aí eu vou rejeitar a hipótese nula de normalidade. E justamente esse 5%, ele é usado até nas definições dos intervalos de referência, quando se considera um intervalo de confiança 95% da média, mais ou menos 2 desvios padrão. Então observe que sim, o pensamento diagnóstico é também uma rejeição da hipótese nula. Agora, então como treinar para que a gente tenha isso? A gente precisa ter rigor em afirmar. Entender que a afirmação de coisas falsas é um erro. Também, comparando com o paradigma científico, em média, pior do que a não afirmação de coisas verdadeiras. Até mesmo porque, do ponto de vista diagnóstico, um não diagnóstico ele se corrige, porque o paciente fica mais sintomático, evolui e a coisa fica mais clara. Enquanto um diagnóstico falso positivo não se corrige. Pode até se corrigir, mas ele não se corrige antes das consequências não intencionais. Ele tem consequências não intencionais imediatas. Então, em média, o que a gente poderia estar chamando de erro tipo 1 em ciência é pior também do ponto de vista clínico, enquanto o erro tipo 2 é mais autocorrigível. É mais a valorização da incerteza, não é uma obstinação de que algo não existe. Como pensar assim? Quando eu vi uma situação ou quando surgiu uma suspeita na minha mente, não tentem, de uma maneira obstinada, confirmar essa suspeita. O pensamento científico faz o contrário. Tente rejeitar essa suspeita. E se você não conseguir rejeitar essa suspeita, é porque aquela evidência, ela não é compatível com ela, com a hipótese nula. Então, ao ver alguma coisa
que sugere que a hipótese nula de normalidade seja falsa, calma. Tente refutar essa coisa. Tente questionar se essa coisa é verdadeira. Avalie se essa coisa é extrema mesmo. Resista antes de ir para pequenas informações que podem servir de viés de confirmação para uma mente já ancorada por uma suspeita. Então, em suma, é a tentativa de desancorar a nossa mente. E se você desancorar a mente, e mesmo assim observar e ficar convencido de que aquela observação é muito extrema em relação à realidade, aí sim você pode fazer isso. A leitura de exames que passa por uma sequência de imagens, ela é muito um ótimo exemplo. No caso do ecocardiograma, por exemplo, a gente faz um corte para o external longitudinal, a primeira imagem que a gente vê. E a gente pode suspeitar de um pequeno derrame pericárdico. Que a gente fica na dúvida se é derrame pericárdico, se é gordura ali na parede posterior, ou se aquilo ali é uma imagem de um líquido fisiológico pericárdio. Primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar desancorar, porque você já ancorou sua mente nessa suspeita, você vai tentar nas outras imagens naturalmente entrar no viés de confirmação. Tente desancorar. Tente não procurar, não de uma maneira obstinada confirmar aquela hipótese. E faça com que todas as outras observações tentem refutar aquela. Se não refutar, é porque ela é de fato uma informação extrema em relação à normalidade. Então é um cuidado de desancorar nossa mente para que o ancoramento não leve ao viés de confirmação. Mesma coisa na suspeita clínica. Eu tenho uma suspeita porque uma paciente me foi encaminhado com aquela suspeita. Tente se desancorar dessa suspeita. Porque o colega disse, eu estou lhe encaminhando porque eu estou achando que o paciente está com lúpus. Desancore. Está escrito no prontuário o diagnóstico. Você é a primeira pessoa a reavaliar aquela paciente. Desancore. De uma anamnese, se desancore na hora que você vai tentar fazer o exame físico e assim por diante. Porque senão a gente não usa o framework científico de rejeição da hipótese nula. Portanto, assim como existe um valor de P científico, deve existir um valor de P clínico. Se o valor de P científico ele é 5%, 5% é considerado rejeição da hipótese nula, ele significa o quê? Se a hipótese nula for verdadeira, só 5% das observações vão ter resultados iguais ou mais extremos do que esse. E no caso da prática clínica, o valor de P clínico é: se esse indivíduo for normal e eu observar ele muitas vezes, só 5% das vezes a observação será como essa ou mais extrema do que essa. Ou, dentre indivíduos normais, com essas características, dentre indivíduos normais dessa população-alvo, apenas 5% terá essa característica de seu paciente ou mais extrema do que essa característica. Se você estiver convencido de que esse paciente está nesse valor ou nessa ideia que é apenas 5% com essas características, ele tende a ser um indivíduo não normal. Ou seja, que você rejeita o pensamento e a preservação da hipótese nula. Então, é ceticismo clínico mesmo. Nós temos que ter autoceticismo. Em relação ao que eu estou pensando, eu me questiono se é verdade. Eu me questiono se eu estou certo. Eu tenho dúvidas sobre mim mesmo. Aí você se torna antifrágil. O antifrágil é o que corre o risco de ter dúvida sobre si mesmo, de ter dúvida sobre o seu próprio pensamento. E o frágil é aquele que quer ter sucesso com as suas ideias. Qualquer coisa o deixa inseguro, ele não se abre para a fragilidade de olhar outras realidades e ele fica sempre ali, no mesmo, e não evolui em relação às suas próprias ideias. O frágil nem mesmo muda de ideia. O antifrágil é capaz de se questionar. O antifrágil é capaz de mudar de ideia se aparecer novas evidências. O antifrágil não tem obstinação e, portanto, ele tem mais sucesso, a verdade é essa. Ou ele tem menos erro, menos insucesso. O diagnóstico clínico nada mais é do que uma tentativa de rejeição com a hipótese nula que só deve ser rejeitada em casos extremos.